Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana com os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 5 e essa a semana 2. Gostaria aí de pedir para todos vocês se inscreverem no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com quem você conhece. E hoje a gente vai falar sobre a sociedade e o governo da Roma Antiga. Então, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Pessoal, a história romana, né, do Império Romano, ela é dividida aí em 4 partes: a monarquia, a república, o império e depois o fim do império. Né? Então a gente vai ter o período da monarquia, em que Roma vai ser governada por um rei, com auxílio do Senado. Depois a gente vai ter uma república, em que a gente vai ter o Senado e os magistrados. E depois a gente vai ter um império, né, que aí a gente tem o imperador governando aí Roma. E depois a gente vai ter o fim do Império Romano, beleza? Vamos falar um pouco da sociedade romana. A sociedade romana dividida basicamente em 4 partes. Primeiro, os patrícios. Era um grupo detentor de maior poder, formado por grandes proprietários de terras que acreditavam ser descendentes de Rômulo. Então, na última aula, a gente já viu lá o mito de formação de Roma, né? Aquela história de Rômulo e Remo, que tinham sido jogados no rio, que aí foram alimentados por uma loba, né? Tudo isso, né, a gente viu na última aula. E os patrícios acreditavam que eles eram os descendentes aí de Rômulo, e eles tinham os maiores privilégios, tinham o maior poder econômico, eles frequentavam os melhores lugares, eles tinham os cargos públicos melhores, né? Então tudo isso ficava para os patrícios. Logo abaixo deles a gente vai ter os plebeus, composto de artesãos, comerciantes e pequenos proprietários. Não podiam casar com patrícios nem exercer cargos públicos ou religiosos. Tinham que servir no exército. Então, os plebeus eram a camada mais pobre da população. Então, artesãos, comerciantes que não tinham direitos políticos, mas eles tinham obrigações. Né? Uma das obrigações que eles tinham era servir o exército romano. A gente vai ver que no decorrer do tempo os plebeus vão participar de várias lutas por mais direitos. Outro grupo importante na Roma Antiga vão ser os clientes. Em geral, os ex-escravos dependiam completamente dos patrícios. Os clientes eram aquelas pessoas muito próximas dos patrícios, aquelas pessoas que desfrutavam de muitos privilégios por serem próximas aos patrícios, mas não tinham nem o mesmo poder, nem a mesma riqueza dos patrícios. Né? Muitas vezes eram ex-escravos, né, que viviam dependendo aí dos patrícios. Beleza? E a gente vai ter os escravos. Prisioneiros de guerra ou devedores eram usados nos trabalhos pesados. Seus donos tinham poder de vida e de morte sobre eles. Então, a escravidão na Roma Antiga, pessoal, era uma escravidão por guerra. Né? Então, a gente vai ver que o Império Romano vai invadir vários locais, vários lugares, e vão aprisionar várias pessoas, e essas pessoas vão se tornar escravos. Além disso, né, você podia se tornar escravo por dívidas. Se você tivesse uma dívida muito grande, né, você acabava se tornando escravo. Podia ser por um período de tempo ou pelo resto da vida. É diferente da escravidão moderna, não tinha nada a ver com a cor da pele, né, e sim com ser prisioneiro de guerra ou não, ou dívidas. Beleza? Agora vamos às atividades, pessoal. De acordo com o texto estudado e analisando a estrutura social e política de Roma no período da monarquia, responda: sob quais condições um ser humano poderia ser escravizado? A gente já viu isso e eu trouxe para vocês um trecho do texto que fala essa resposta. Olha só. As pessoas eram escravizadas mediante a dívidas contraídas e não quitadas, ou em caso de povos derrotados em guerra. Então, a escravidão aí por ser prisioneiro de guerra, ou então por dívidas. Beleza? Vamos para a próxima. Quem eram os patrícios? Os patrícios, que eram grandes proprietários de terra e concentravam grande parte das riquezas de Roma em seu poder, ocupavam os principais cargos políticos da sociedade. Então a gente viu que eram aqueles que tinham os privilégios, aqueles que estavam por cima, né, que tinham aí os cargos públicos, que tinham as terras, né? Esses aí eram os patrícios. O que era a cloaca máxima? Existe algum sistema semelhante na sociedade atual? Então, a cloaca máxima era um eficiente sistema de esgoto. Então, olha só, lá na Roma Antiga, eles já tinham um sistema de esgoto. E hoje em dia,
Tem um sistema atual? Tem rede de esgoto? Em muitos lugares, sim, né? O lugar que você mora aí, ele tem o que a gente chama de saneamento básico, ele tem um sistema de esgoto, né? Como que os dejetos aí são descartados aí pela casa de vocês. Aí vocês podem colocar, né? Se existe um sistema aí onde você mora ou não existe, né? Coloque essas informações aí. Agora vamos à letra D. O que era o Senado Romano? O Senado Romano foi uma forma de organizar e dirigir a sociedade, presente tanto na monarquia como na República e no Império Romano. Era uma assembleia política, né? Então era uma assembleia que ajudava aí, a governar Roma. E é uma instituição, né, que vai estar presente tanto na monarquia, quanto na República, quanto também no Império. Beleza? Atividade 2. Ainda analisando a estrutura social e política da Roma antiga, da Roma monárquica, desculpem, identifique qual grupo social cada característica descrita abaixo representa. Romanos livres, sem posses de terra e grande poder aquisitivo. Eram ligados aos poderosos e tinham sua proteção. Quem que eram aqueles que eram protegidos, que não tinham, na verdade, tanto poder e tanto dinheiro? Eram os clientes, né? Então, os clientes, eles eram protegidos dos poderosos. Grandes proprietários de terras com grande poder aquisitivo geralmente ocupavam os cargos mais poderosos, como o Senado e a coroa romana. Quem aí que estava por cima de todo mundo? Aqueles que tinham os maiores cargos, aqueles que tinham mais dinheiro? Os patrícios. Isso aí. Derrotados em guerras ou devedores que não conseguiam quitar seus débitos, trabalhavam compulsoriamente realizando serviços braçais. Eram quem? Os escravos, né? Lembrando mais uma vez que a escravidão em Roma era por você ser prisioneiro de guerra, ou então por dívida, né? Agora a próxima. Maior parte da população, sem poder aquisitivo ou terras, trabalhavam como mercadores, comerciantes e eram obrigados a prestar serviços militares. Quem que era aí a maior parte da população que não tinha poder, não tinha dinheiro, mas tinha obrigações com o governo? Eram os plebeus. Então, a última aí, plebeus. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo. Se precisar falar comigo, pode me procurar lá no Instagram. Até a próxima. Valeu!